Programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Alcançados pela Misericórdia. Eu desejo a você paz e misericórdia. Nesse dia, esse dia festivo em que a Igreja celebra a memória de São João Paulo II. São João Paulo II, o grande Papa da nossa Igreja, São João Paulo II, que também é um dos patronos da nossa comunidade Servos da Divina Misericórdia. Karol Wojtyła, falar um pouquinho aqui dele. Karol Wojtyła nasceu na Polônia em 1920 e faleceu em Roma em 2005, Inclusive foi na véspera da Festa da Misericórdia, o seu falecimento. Foi eleito Papa em 1978, escolhendo o nome de João Paulo II. Teve o terceiro mais longo pontificado da história. Visitou 129 países, fortalecendo na fé os cristãos e espalhando a paz pelo mundo. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Rezemos pela Igreja e pelo atual Papa, Nós sabemos que o pontificado, de um Papa, é sempre o pontificado de Pedro, Então, ele sempre é o sucessor de Pedro, Assim foi João Paulo II, assim foi o Papa Francisco e assim é o Papa Leão XIV, Sucessores de Pedro. Então hoje celebramos este que foi sucessor de Pedro, por um belo período, por um grande período, um dos maiores da história da Igreja, e foi João Paulo II, e que muito apoiou a evangelização, João Paulo II incentivou muito a ação evangelizadora da Igreja, o ministério dos leigos, no protagonismo dos leigos na vida da Igreja, e o amor, o amor que foi propagado através de João Paulo II para que o povo pudesse cada vez mais se aproximar de Deus, para que o povo pudesse realmente experimentar a graça de Deus. Então houve um amor muito grande naquilo que João Paulo II fazia, toda a dedicação que com toda certeza ele trazia, através do seu lema, totus tus, todo teu, e assim ele foi todo da Virgem Maria, sendo todo da Virgem Maria, buscando cada vez mais agradar o Verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São João Paulo II, rogai por nós, e pelo nosso programa no dia de hoje, nesse dia especial, ele que foi a centelha da misericórdia. A gente não pode deixar de citar isso, João Paulo II foi aquela centelha ali na Polônia, onde ao sair dali, quando se torna Papa, ele pôde aprovar, através do seu pontificado, os escritos, no Diário de Santa Faustina, também através do pontificado dele, a beatificação e a canonização de Santa Faustina. Então, João Paulo II teve um papel fundamental, muito especial na história da Igreja. E hoje nós iremos meditar na palavra no Evangelho do dia. O Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48. Lucas, capítulo 12, versículos 39 ao 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar,
não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará no dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A quem muito foi confiado, muito será exigido. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. O Senhor, Ele coloca para nós, no Evangelho de hoje, duas coisas muito importantes, né? Uma é de que nós devemos vigiar, porque não sabemos a hora em que o Senhor virá, né? Então, nós precisamos de fato estar atentos, né? Vigilantes, estarmos de fato preparados, né? Porque o Senhor virá e nós não sabemos quando o Senhor voltará. E uma outra situação é que nós precisamos atender ao pedido do Senhor. Atender ao pedido do Senhor. Então, conforme o Senhor ele vai nos falando, nos revelando, vai nos mostrando e vai nos permitindo viver, né, aquela realidade que Ele coloca diante de nós, do chamado que Ele faz para cada um de nós, e a gente vai aceitando, né, e vai correspondendo, Ele vai confiando a nós algumas coisas maiores também, né? Então o Senhor ele deseja que nós sejamos bons administradores da sua obra. A obra é dele, né? A igreja é do Senhor, a igreja não é nossa. A igreja ela pertence ao Senhor, né? Então a igreja ela é de Deus, né? A igreja ela é de Jesus. Ele é o dono da obra. As novas comunidades, os movimentos, as pastorais, as nossas paróquias, nossas capelas, santuários, tudo são obras do Senhor. Só que Deus ele vai confiando, né, a alguns a administrarem essa sua obra, né? Então nós temos os moderadores, nós temos os fundadores. Aqueles que estão vivos normalmente são os moderadores das comunidades, das congregações, né?
os superiores, os coordenadores e por aí vai, né? As diversas comunidades, congregações religiosas, nos movimentos, nas pastorais tem ali o seu coordenador, tem o vice, tem o secretário, né? Tem sempre alguém ali que vai estar à frente, administrando aquilo que lhe foi confiado. E a palavra de Deus é clara que aquele que é fiel no pouco, o Senhor confia muito mais, né? Então, aquele que de fato é fiel no pouco, Deus, ele confia cada vez mais. Por isso, Jesus hoje no Evangelho vai falar exatamente isso para nós, né? Quando nós olhamos a vida de João Paulo II, nós vamos ver que a sua trajetória, a sua vida foi toda em cima disso, né? Um jovem que gostava de estar com jovens, né? Um jovem que gostava muito de estar com jovens, e a gente vai ver isso na vida de João Paulo II, que trabalhava com as artes, né? E depois, conforme o Senhor ia pedindo dele, né? E sentindo ele o chamado para o sacerdócio, ele foi abraçando, e no decorrer da sua caminhada, quanto mais ele abraçava e quanto mais lhe era dado, muito era pedido do próprio Senhor. Quanto mais era confiado, mais então ia sendo exigido, né? Então, um dia ele foi um jovem que se tornou seminarista, que se tornou um diácono, que se tornou um padre, que se tornou um bispo, que recebeu o título cardinalício e, dentro dos cardeais, o Senhor quis confiar a ele, né, o papado, né, a cátedra de Pedro. Então, quanto mais foi sendo dado, mais ia sendo confiado. Quanto mais ia sendo pedido, né, quanto mais ia sendo dado, mais era pedido. E quanto mais ia sendo confiado, mais ia sendo exigido, né, como o próprio Evangelho nos coloca, né? Então, este grande exemplo nós temos em João Paulo II, como temos em tantos outros papas, como temos na vida dos santos, de santas, né, que abraçaram realmente a vida em Deus, né? E Santa Faustina ela coloca como uma vida mais perfeita, né? É interessante isso, né? Que ela sentia que Deus a chamava para uma vida mais perfeita, né? Porque não basta nós querermos ser bons, misericordiosos, querermos ir para o céu. A gente tem que querer ser perfeito, né? E não a perfeição no sentido de acharmos que nunca seremos imperfeitos neste mundo, que não teremos falhas, não é isso, né? Mas que a nossa vida espiritual, aquilo que a gente faz para Deus e a nossa vida espiritual precisa sempre buscar o melhor de nós. Deus, ele sabe da nossa limitação, isso é fato. Mas a nossa limitação não pode nos parar. Não é porque a gente é limitado que a gente vai parar, que a gente vai estagnar, né? Muito pelo contrário. Por sermos limitados, Deus nos dá a graça da gente superar essa limitação, né? É como aquela lagarta, né, que está lá no casulo. Ela precisa com esforço próprio, né? E se alguém ajuda ela, você pode acabar matando-a, né? Porque ela precisa do esforço próprio para que ela, ao adquirir aquela força, né? E aquela persistência, ela possa vir a ter asas, se tornar uma belíssima borboleta, né? Então, as coisas que Deus criou são muito perfeitas, né? São muito perfeitas. Tudo que Deus fez é perfeito. E
às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes a gente leva tanto para o nosso lado humano que a gente se esquece que Deus é perfeito. Ele é perfeito. E Ele nos chama a esta perfeição. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Não basta observar os mandamentos. Precisa ser perfeito. A gente tem que procurar fazer sempre o melhor. E principalmente exigir de nós mesmos esse melhor, né? Não podemos ser como aqueles hipócritas e fariseus que nós meditávamos na semana passada, né? Que colocam tantos fardos, né? Tanto peso, tanto fardo no outro, mas que eles mesmos não vivem aquilo dali, né? Eles botam muito fardo, muito peso, muito peso, né, mesmo, né, nos ombros das pessoas, né, que tem que fazer porque tem que ser assim, mas eles mesmos acabam não fazendo, não sendo, né, aquilo. Então o Senhor hoje ele vem falar para nós, né, da importância de nós vigiarmos, de nós estarmos preparados, de nós estarmos atentos, porque Ele virá. Jesus hoje fala, né, daquele que, dizendo que o seu patrão estava tardando a vir, então ele simplesmente relaxou. Simplesmente ele deixou para lá, né? Não cuidou daqueles empregados, daqueles servos que o Senhor havia confiado a ele para que ele pudesse bem administrar, né? Manter a ordem, né? É tão necessário alguém que recebe um cargo, uma missão, né? De manter, o chamado, né, de quem coordena, né, de quem está à frente, é manter a ordem e a disciplina daquilo que já é executado, daquilo que já é feito, né? Então, é claro que cada um coordena de uma forma, cada um de repente vai agir ou interagir de uma forma, né, mas precisamos sempre dar o nosso melhor. Naquilo que fazemos, precisamos dar o nosso melhor mesmo. Não é achar que eu vou fazer aqui de qualquer maneira e esse é o melhor que eu posso fazer. Não, é dar o nosso melhor, né? Deus, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas dificuldades, né? Mas a gente precisa sempre dar o nosso melhor. Você que nos ouve pela web rádio, você que nos ouve pela web rádio Profecia, você que nos acompanha aí através, né, do nosso aplicativo, através também do YouTube, você, querido, pode ser um evangelizador. Você pode ser um evangelizador. Se você ainda não assumiu o seu chamado na evangelização, você pode ser um evangelizador. E aí você pode pensar assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar no microfone, eu não sei, né, de repente não tenho, né, habilidade para estar indo de porta em porta e estar evangelizando. Você pode usar dos meios que Deus ali coloca diante de você, que é no seu dia a dia. Você pode falar do amor de Deus. Você pode falar, por exemplo, da web rádio. Você fala, olha, existe a web rádio Profecia. E essa web rádio, ela evangeliza 24 horas por dia, né? Nós temos canal no YouTube, tem aplicativo que você pode baixar. E de repente essa indicação para uma pessoa que
ou que não está na caminhada, ou que de repente tem muito tempo que, né, se afastou da igreja, quem sabe ao ouvir uma música, ao ouvir uma meditação, né, as meditações do nosso querido diácono Erasmo, né, ao ouvir de repente uma homilia do Padre Daniel na missa, né, ao ouvir o nosso programa, por que não, né, alcançados pela misericórdia, afinal, né, a pessoa pode ser evangelizada ali, pode ser tocada por Deus, né? Então evangelize, né? Você que está aí nos acompanhando, que está nos ouvindo agora, né, vendo a gente pelo YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar, né, de falar daquilo que você ouviu para o seu próximo. Compartilhe conhecimento, compartilhe amor, transmita a misericórdia para o outro, né? E divulgue. Você tem WhatsApp, Facebook, tem o Message, tem tantos meios aí que você pode compartilhar. Joga no grupo da família, não deixe de evangelizar. Seja um evangelizador. Seja um verdadeiro cristão católico que fala do amor de Deus, porque muita gente precisa conhecer o amor de Deus. Muita gente precisa ser confortada pelo amor de Deus. Então nós vamos ficar aí com uma música, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo. Antes do nosso intervalo a gente vai ouvir uma canção e logo após essa canção nós iremos para o nosso intervalo e a gente retorna com o momento da meditação do Diário de Santa Faustina, tá bom? Eu te aguardo. Até mais. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. São os dons, mas o Espírito é teu. Todos os nossos talentos foi o Senhor quem nos deu. Hoje temos a alegria de poder cantar: Jesus, eu confio em vós. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. Muitos são os dons, mas o Espírito é teu. Todos os nossos talentos foi o Senhor quem nos deu. E hoje temos a alegria de poder cantar: Jesus, eu confio em vós. Senhor, nós iremos aonde o Espírito mandar. Derrama em nós o teu fogo e envia-nos. A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações.
A nossa missão é semear a misericórdia de Deus nos corações, em todos os corações. A misericórdia de Deus nos corações. Programa Alcançados pela Misericórdia. Alcançados pela Misericórdia volta já. Profecia. A melhor programação católica está aqui. Quer pedalar? Aqui na Real Cycle você encontra a bike certa para o seu estilo de pedal. Temos bikes infantis, masculina e feminina. E aqui na Real Cycle você também encontra as melhores marcas de roupas de ciclismo, capacetes, sapatilhas e outros acessórios. Estamos localizados na Avenida América Central, número 437, bairro São Cristóvão, Cabo Frio. Real Cycle, sua loja de tradição e conceito em bicicletas. Courão, materiais para forração de estofados, lonas para toldos, vinil adesivo liso e decorativos, espumas para colchão, cortina de box, tapete de box, borrachas antiderrapantes. Tudo isso e muito mais você encontra no Courão, Rua 25 de Dezembro, número 84, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefones 22 99951 2168 ou 2645 2168. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna de qualidade. Anuncie promoções, produtos ou serviços e deixe seus clientes em um ambiente ainda mais agradável, com boas músicas e informações. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Siga-nos no Instagram W Rádio Ambiente Digital. Estamos nas melhores lojas do país e a sua pode ser a próxima. Terço Mariano aqui na Rádio Profecia. Todos os dias após a oração do Ângelus das 18 horas. Vamos estar juntinhos de Nossa Senhora. Baixe o aplicativo no Google Play e no site radioprofecia.com.br. Estamos sempre ao lado de Jesus e Maria. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o programa Alcançados pela Misericórdia. Voltamos então com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, né? Da nossa comunidade, querida comunidade, servos da Divina Misericórdia, em parceria com a web Rádio Profecia. No nome carrega mesmo, né? Algo muito profético, né? É um grande mistério de Deus o que o Senhor tem feito através desta rádio. E você, então, agora terá a grata oportunidade, né, de poder meditar no Diário de Santa Faustina. Se você tem o diário, separe aí no número 916, Diário de Santa Faustina, número 916. Né? Se você ainda não tem, você possa adquirir o seu Diário de Santa Faustina, né? Nós temos na nossa livraria aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, temos, né, a nossa livraria com o diário, com os produtos, né, da Misericórdia. Você pode também estar fazendo uma visita a nós, né, durante a semana de terça a sexta-feira, das 14 às 18 horas, na nossa secretaria, aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Praia do Siqueira. E Santa Faustina então nos relata: o dia de hoje é para mim muito especial. Apesar de ter passado por tantos sofrimentos, minha alma está cheia de grande alegria. No quarto ao lado estava uma mulher judia muito doente. Há 3 dias fui visitá-la. Senti uma dor na alma ao saber que ela morreria logo.
sem que sua alma fosse purificada pela graça do batismo. Falei com a irmã enfermeira para que lhe fosse administrado o batismo quando se aproximasse o último momento. Mas surgiram dificuldades, porque sempre havia judeus perto dela. No entanto, senti na alma a inspiração para rezar diante da imagem que Nosso Senhor me mandou pintar. Tem um livrinho e em sua capa está uma cópia desta imagem da misericórdia de Deus. E disse ao Senhor: Jesus, vós mesmo me dissestes que concedereis muitas graças através desta imagem. Por isso peço-vos a graça do santo batismo para esta judia. Não importa quem a batize, contanto que seja batizada. Após essas palavras, fiquei extraordinariamente tranquila. Tive a absoluta certeza de que, apesar das dificuldades, a água do santo batismo se derramaria sobre essa alma. E à noite, quando ela estava muito fraca, levantei 3 vezes para vê-la, procurando o momento apropriado de lhe conceder essa graça. Pela manhã, sentiu-se um pouco melhor. À tarde começou a aproximar-se o último momento. A irmã enfermeira disse que seria difícil administrar-lhe essa graça, porque estavam sempre perto dela. E chegou o momento em que a doente começou a perder a consciência. Por isso começaram a correr, um em busca do médico, outros a outros lugares, em busca de socorro para a doente, de modo que ficou sozinha, e então a irmã enfermeira administrou-lhe o santo batismo. E ainda que todos voltassem, sua alma estava bela, adornada da graça de Deus. E logo sobreveio a agonia. A agonia durou pouco, como se aquela mulher simplesmente tivesse adormecido. De repente vi sua alma que entrava no céu em maravilhosa beleza. Ó, como é bela a alma na graça santificante! A alegria reinou em minha alma, por eu ter obtido diante dessa imagem uma tão grande graça para essa alma. Hoje, o Senhor, Ele está falando para nós, né? A tamanha importância de nós confiarmos, primeiramente, confiarmos nele. Jesus, por diversas vezes no diário de Santa Faustina, ele nos mostra que nós precisamos exercer a sua confiança nele. Precisa ser uma confiança cega, né? Uma confiança cega mesmo nele, na sua misericórdia, porque é ele quem realiza, né? No bloco anterior nós dizíamos o quê? Que a obra é do Senhor. Nós somos administradores, né, desta obra. Como nós sempre citamos também Santa Teresa de Calcutá, né, quando ela diz: sou apenas um lápis nas mãos de Deus, mas é Ele quem escreve, né? Então, é o Senhor quem escreve a nossa história, é o Senhor quem, de fato, reina na nossa vida, né? E principalmente na vida daqueles que se permitem a isso, né? E Santa Faustina, então, ela muito incomodada, porque ela sabia que aquela alma era uma alma boa e que precisava do batismo, né? Todos nós precisamos do batismo,
mas o Senhor incomodou o seu coração, que era algo que era tão necessário para ela, o santo batismo. E o Senhor confirma, através da visão que Santa Faustina tem, da sua entrada no céu, após o batismo que ela recebeu. Era uma judia e ela pôde ali, através do batismo, reconhecer nos últimos dias da sua vida, reconhecer a Jesus como seu Senhor. E isso é muito importante. Quando Jesus fala no Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então esta mulher creu, ela foi batizada e foi salva. O critério para a salvação desta mulher foi este: crer e ser batizada. Ela estava aberta a esta realidade e o Senhor então concedeu a ela a graça. Concedeu a Faustina a graça de que ela pediu, e concedeu a esta mulher judia a graça do santo batismo, que através do batismo nós sabemos que os pecados e a prisão ao pecado original, a mancha, ela é apagada, Então esta judia, ela sobe aos céus, ela morre em estado de graça por ter recebido o santo batismo, com a sua alma totalmente purificada, perfeita, em perfeição, no último momento da sua vida. Talvez ela nunca tenha, até mesmo ouvido falar de Jesus. Santa Faustina, durante esse período, ao perceber, não somente ofereceu o batismo por oferecer, mas com certeza Santa Faustina falou de Jesus para ela, catequizou ela, preparou ela para receber esse batismo. E o Senhor sabe o dia. O Senhor sabe o dia que nós partiremos. O Senhor sabe o dia, a hora que nós precisamos receber uma determinada graça. E assim Deus o fez. Concedeu a Faustina, a graça dela poder, através do pedido dela, a irmã enfermeira, administrar o batismo. Nós sabemos que no momento emergencial, no momento ali de um socorro necessário, nos últimos momentos da vida de alguém, não somente o padre ou o diácono pode administrar o batismo, mas todo fiel leigo, todo fiel batizado, ele pode administrar um batismo a alguém que esteja ali no último momento da vida, que esteja de repente ali, que não tenha naquela localidade, naquele momento, um diácono, um sacerdote, e você com a água, ao aspergir, sobre a pessoa, você pode sim ser ali canal da graça de Deus, dizendo: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. Diga o nome da pessoa e diga: eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, como aconteceu aqui com Santa Faustina, que a Santa Faustina nos relata, naquele momento aquela judia foi batizada, recebeu batismo. É claro que se a pessoa voltar para casa, e depois ter melhorar de saúde, porque isso pode acontecer, e voltar realmente com a sua saúde e tendo a oportunidade de ir até a igreja, ou a igreja ir até ela, e ela receber o sacramento,
para confirmar aquilo que já foi realizado, né? Aquilo que já foi feito. Então, mas nesses últimos momentos a gente não sabe. Por isso, o Evangelho de hoje vai nos falar que o Senhor ele virá como um ladrão. A gente não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Se a gente soubesse a hora que o ladrão ia chegar, a gente ia se preparar. Ia trancar tudo, né? Ia se prevenir, ia colocar um segurança, não sei. De repente não ia estar naquele local, né? Dependendo da circunstância do local, nós iríamos estar muito mais prevenidos, né? Mas a gente não sabe. Por isso, a atenção e a vigilância, elas precisam ser constantes, né? Ela precisa ser, de fato, diária. Não tem como a gente ficar sem ser vigilante, né? Nós, como cristãos, precisamos vigiar constantemente, né? Porque a qualquer momento a gente pode ser pego de surpresa. Então a gente precisa estar preparado, né? Nós na comunidade exercitamos esse preparo, né? A gente sempre fala, né, que todo servo da Divina Misericórdia precisa estar preparado. Preparado para pregar a palavra de Deus, preparado para meditar o diário, preparado para rezar o terço, preparado para visitar um enfermo, preparado, né? Precisa estar preparado, porque quando vier a missão, quando vier a circunstância, a oportunidade, preparados, faremos aquilo que o Senhor nos pede, né? Então, estes são os últimos tempos. Estes são, eu posso dizer para vocês, esses são os últimos dias. E nós precisamos, de fato, estar preparados, estar atentos, porque o Senhor virá. E o Senhor tem cobrado, o Senhor tem exigido, particularmente de muitos de nós, algumas coisas. E que muitos de nós estamos negligenciando. Não estamos fazendo. Mas o Senhor está pedindo. Então, obedeça a voz do Senhor enquanto é tempo. Faça aquilo que é preciso ser feito enquanto há tempo. Porque o Senhor virá. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas o Senhor virá. Ele vai voltar. E nós agradecemos ao Senhor, né, por nesse tempo Ele nos conceder a sua misericórdia. Como Ele mesmo diz nas passagens no Diário de Santa Faustina, né, nos trechos do Diário, Santa Faustina vai relatar as palavras do Senhor, né, que nós devemos buscar a misericórdia enquanto há tempo, porque esse é o tempo da misericórdia de Deus. Então, busquemos enquanto há tempo, porque chegará o dia da justiça e já não dará mais tempo. É quando a gente olha aquele evangelho das virgens prudentes e imprudentes, né? As previdentes e as imprevidentes. Aquelas que estavam ali, o Senhor está demorando, o amado está demorando para vir, então vamos relaxar aqui, vamos dormir, vamos esperar, né? Ele vai voltar. As outras já haviam guardado o seu azeite. Já tinham guardado azeite, óleo, enfim, suficiente para as suas lamparinas, para poderem se apresentar diante do Senhor. Sua vida já era uma vida de preparação. E quando o Senhor chegou, elas prontamente entraram. As outras, no último momento, quiseram preparar-se, mas já era tarde. Quando bateu nas as portas para poder entrar, o Senhor disse: não as conheço.
não sei quem são vocês. O Senhor rejeitou. Por quê? Porque só no último momento e durante uma vida inteira, e que alguns não têm uma vida tão longa, uns têm uma vida muito longa, outros têm uma vida um pouco curta. Não importa se é curta ou se é longa, enquanto é tempo e agora, busquemos o Senhor. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então nós vamos agora para mais um intervalo. Nós vamos ouvir uma belíssima canção. Vamos para mais um intervalo e logo depois nós retornamos para o nosso momento aos pés de Jesus. Nós faremos esse momento diante da misericórdia de Deus. Nós vamos clamar, nós vamos suplicar, nós vamos pedir, ao Senhor da misericórdia que possa realizar, o seu melhor na nossa vida, que Ele possa manifestar a sua graça em nossas vidas. Até daqui a pouquinho, já voltamos. Ó meu Senhor, sempre ao teu lado eu quero estar. Segura firme a minha mão e juntos vamos caminhar. Ó meu Senhor, habita no meu coração, afasta dele o rancor e que transborde o teu amor. Pois sou teu servo e agora quero te louvar. Maravilhas tu tens para me dar. Os meus pecados perdoaste numa cruz. O meu caminho é iluminado por ti, Jesus. Orações fortalecem minha fé. A minha vida seja como Deus quiser. E para o céu eu ergo as minhas mãos, crendo em Jesus, todos nós somos irmãos. Pois sou teu servo e agora quero te louvar. Maravilhas tu tens para me dar. Os meus pecados perdoaste numa cruz. O meu caminho é iluminado por ti, Jesus. Orações fortalecem minha fé. A minha vida seja como Deus quiser. E para o céu eu ergo as minhas mãos, crendo em Jesus, todos nós somos irmãos. Senhor, sei que na minha vida, Senhor, posso confiar em Ti. Deposito hoje, Senhor, toda a minha história, toda a minha experiência, porque sei que não há outro Deus como vós. Quem como Deus, quem como Deus,
Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra nós. Programa Alcançados pela Misericórdia. Alcançados pela Misericórdia, volta já. Profecia. A melhor programação católica está aqui. Quer pedalar? Aqui na Real Cycle você encontra a bike certa para o seu estilo de pedal. Temos bikes infantis, masculina e feminina. E aqui na Real Cycle você também encontra as melhores marcas de roupas de ciclismo, capacetes, sapatilhas e outros acessórios. Estamos localizados na Avenida América Central, número 437, bairro São Cristóvão, Cabo Frio. Real Cycle, sua loja de tradição e conceito em bicicletas. Courão, materiais para forração de estofados, lonas para toldos, vinil adesivo liso e decorativos, espumas para colchão, cortina de box, tapete de box, borrachas antiderrapantes. Tudo isso e muito mais você encontra no Courão, Rua 25 de Dezembro, número 84, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefones 22 99951 2168 ou 2645 2168. Sua loja vive no silêncio? Aumente suas vendas com uma rádio interna de qualidade. Anuncie promoções, produtos ou serviços e deixe seus clientes em um ambiente ainda mais agradável, com boas músicas e informações. Chame-nos no WhatsApp 22 99949 3853. Siga-nos no Instagram Rádio Ambiente Digital. Estamos nas melhores lojas do país e a sua pode ser a próxima. Domingo é dia do Senhor. Santa Missa Dominical, direto da Matriz Paróquia São Cristóvão, todos os domingos às 19 horas. Com transmissão em nosso aplicativo no Google Play e no nosso site e também pelo nosso canal no YouTube. Santa Missa Dominical, aqui no Profecia. Estamos sempre ao lado de Jesus e Maria. Profecia, a sua web rádio católica. Estamos de volta com o programa Alcançados pela Misericórdia. Voltamos então com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, realizado, idealizado pela nossa comunidade Servos da Divina Misericórdia, que o nosso carisma é semear a misericórdia em todos os corações, especialmente nos corações mais sofredores. E nesse último momento do nosso programa, nós vamos viver um momento agora aos pés de Jesus. Um momento que nós vamos clamar, nós vamos suplicar, nós vamos pedir ao Senhor da misericórdia que nos alcance, que venha com os raios da sua misericórdia nos alcançando, nos abençoando, derramando sobre nós as suas bênçãos, derramando sobre nós as suas graças. Querido Deus e Pai, soberano Pai, nós nos colocamos, ó Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Há irmãos e irmãs que nos acompanham, Senhor, nessa noite. Este dia em que celebramos São João Paulo II. Celebramos a sua memória. Pedimos, Senhor, a sua intercessão. A intercessão de João Paulo II, a intercessão de Santa Faustina, a intercessão da Virgem Maria, para que com a vida e com todo o nosso coração e nossa alma possamos fazer a vontade do Senhor.
Querido Deus, nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, concede-nos a graça de perdoarmos, de amarmos o nosso próximo, de bem administrarmos, como no Evangelho de hoje o Senhor pede, né, para que administremos bem aquilo que o Senhor nos confia, aquilo que o Senhor nos dá. Quantas coisas, Senhor, o Senhor nos confia. Espera de nós uma verdadeira adesão. E se falhamos, Senhor, se erramos, se pecamos, não importa, Senhor, aquilo que tenhamos realizado, aquilo que tenhamos feito, mas se estamos verdadeiramente hoje arrependidos, nós pedimos Tua misericórdia. Perdão, Senhor. Tende misericórdia da alma de cada um de nós, da alma dos Teus fiéis, dos Teus escolhidos, daqueles pelos quais o Senhor chamou para uma vida de perfeição, porque a vida perfeita é para todos nós, Pai. Por isso, em nome do Teu Filho Jesus, dai-nos a graça da perfeição. Dai-nos a graça, Senhor, da perseverança. Dai-nos a graça da constância. Dai-nos a graça, Senhor, de não desistirmos da nossa caminhada. Dai-nos a graça, Senhor, de podermos levar muitos outros à experiência contigo. Que não seja só uma experiência pessoal nossa, mas o transbordar da experiência que temos contigo, Senhor, possa se derramar na vida dos outros que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. Que ninguém fique sem ser alcançado pela Tua misericórdia, Jesus. Nós pedimos isso, Senhor, na nossa paróquia, nas nossas capelas, nas nossas comunidades. Todos que se chegarem a nós sintam a Tua presença. Aonde nós estivermos, seja no banco, numa loja, no supermercado, seja andando pela rua, numa praça, num shopping, ali possamos ser canais, Senhor, da Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Nós precisamos somente da Tua graça, Jesus. Tu és a razão do nosso viver. Tu és a razão da nossa vida, da nossa existência. Por isso te pedimos, abençoa cada um de nós. Vai ao encontro, Senhor, das famílias. Vai derramando o Teu Espírito Santo nessas casas, Senhor. Vai batizando no Teu Espírito Santo cada família agora, nessa hora. Cada família que nos acompanha nesse momento, Senhor. Batiza-os todo no Espírito Santo e no fogo, como que um novo Pentecoste, Senhor. Derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, derrama a Tua sabedoria, derrama o Teu entendimento, derrama, Senhor, os Teus dons, derrama, Senhor, todos os carismas do Espírito, que não lhes falte dom algum, inclusive os frutos do Teu Espírito, Senhor. Derrama, Senhor, sobre cada família agora, uma porção redobrada do Teu Espírito. Derrama a Tua poderosa graça, a Tua Shekinah, a Tua unção. Derrama, Senhor, nessa hora, sobre os lares dos Teus filhos. Abençoa cada cômodo, cada objeto. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que nos acompanha nessa hora. Que nos acompanha nesse exato momento, não importando o momento, a hora que o Senhor quer realizar a Tua graça, Senhor. É nessa hora, no momento em que este irmão, esta irmã nos acompanha, nos ouve e nos vê pela web, rádio, profecia. Sim, Senhor, nós te agradecemos também pelos livramentos
e estamos vindo, Senhor, ao Teu encontro, não só para Te pedir, mas também para Te agradecer pelas numerosas bênçãos e graças derramadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. Obrigado pela Tua fidelidade para conosco. E sabemos que para sempre o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor. Nós rendemos toda a ação de graças a Ti. A Ti toda a honra, glória, louvor e adoração, Jesus. Bendito seja o Teu nome. Glorificado seja o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Queridos, nós queremos agradecer imensamente a você que nos acompanhou nesta noite, no nosso programa Alcançados pela Misericórdia, e dizer para você que semana que vem, se Deus quiser e com a graça do Senhor, nós estaremos aqui novamente, para mais um programa Alcançados pela Misericórdia. Obrigado pela sua participação, obrigado por você ser fiel a esta rádio, a contribuir com esta rádio, contribuir com a evangelização, contribuir, de tantas maneiras, de tantas formas, intercedendo pela missão de cada um de nós. Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Deus te abençoe. Fiquem agora com a canção que vai fechar com chave de ouro esse nosso momento do programa Alcançados pela Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique com Deus. Para alcançar ao oceano, para navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Quem deseja conquistar esse horizonte? Esse é o melhor horizonte para você conquistar o céu, a santidade. Nunca desista dele. Canta, tenho pra mim. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão. Em direção à santidade, o reino dos céus é dos violentos. Por amor ao meu Senhor, tomo minha cruz
Você acompanhou o programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia.